Júlia Ludwig, da Fontoura Rodrigues, e eu sou uma artista que atua na cidade de Porto Alegre, e a convite do Instituto Goethe, Porto Alegre, estou respondendo algumas questões sobre esse momento que a gente está vivendo de pandemia e de quarentena, né? Então, a primeira questão é o que está me chamando a atenção nesse momento. Muita coisa me chama a atenção. O primeiro impacto maior foi algo que é perceber o óbvio, né? Que a gente já sabia, mas que essa situação coloca muita evidência, especialmente aqui no nosso país, que é a desigualdade social, né? No momento que tem esse toque de recolher que pede para as pessoas voltarem às suas casas, a gente vê o quanto isso que seria o básico, ele é tão raro, as pessoas terem um abrigo, terem condições de se alimentar, terem água encanada, ter acesso à energia elétrica, à rede de esgoto, à internet, à água potável, né? Então, alimentação, há um espaço mesmo digno para se abrigar. Então, todas essas questões que deveriam ser gerais, elas são muito delicadas no nosso país. A maioria das pessoas não tem acesso a uma qualidade mínima, né? Então, isso não é nenhuma novidade, mas é um momento que isso vem muito à tona e é muito delicado, né? E depois me chama a atenção também a forma como a gente, como sociedade, lida com esse momento, com a polarização que a gente ainda está mergulhado, que é uma polarização que muitas vezes nos confunde, não nos ajuda a tomar um rumo como sociedade e a optar pela proteção da maioria, né? A gente devia estar se perguntando como a gente pode proteger a gente mesmo e as outras pessoas, e vem muitas outras questões que não são essas, fundamentais, né? Uma questão de valores mesmo, do que é importante, do que a gente valoriza, do que é fundamental para a nossa existência. Como é difícil a gente abrir mão dos hábitos consumistas, né? Então a gente vê no meio da pandemia pessoas que poderiam, que têm a infraestrutura de ficar em casa, de se cuidar e cuidar do próximo, optando por ir num shopping center, né? Isso me chama bastante atenção, porque é algo que eu realmente não compreendo, para mim passa por uma profunda crise de valores. Minha estratégia é fazer a quarentena, eu tenho essa possibilidade. Minhas atividades foram todas canceladas e adiadas, né? Porque eu trabalho praticamente 100% das minhas atividades são com aglomeração de pessoas, dando aula de teatro e fazendo shows e espetáculos, ensaios, e tudo isso foi cancelado, então eu nem tive opção de continuar trabalhando no modo presencial. Então, nesse novo formato de quarentena, eu estou buscando também alternativas de trabalho digitais e de renovação também, né? Tanto artística quanto de como me colocar no mundo, né? E
as mudanças, se eu acredito que isso vai resultar em mudança, eu gostaria que sim. Gostaria que isso resultasse numa mudança de paradigma, eu acho que é um sinal dos tempos, né? Mas eu não sei o quanto a gente está maduro para fazer essa mudança. A questão é que a gente, estando maduro ou não, essa mudança está acontecendo. Então, passa pela nossa postura o quanto a gente vai sofrer e sofrer danos, ou quanto a gente vai viver essa experiência de uma forma transformadora, né? Eu gostaria que sim, que nós vivêssemos um novo momento depois que isso passar, né, com novos valores, com resgates importantes, com uma economia mais solidária, com consciência que a gente faz parte do ecossistema, da natureza, que a gente não está separado dela, que a gente não pode consumir os seus recursos infinitamente, que a gente causar o mal para essa fonte de vida é causar o mal para nós mesmos, que a gente não precisa ter muito mais do que as coisas essenciais para a gente desenvolver o nosso trabalho e ter dignidade, né? Então, que houvesse uma distribuição de rendas, tanto materiais quanto imateriais, de conhecimento, enfim, que eu acho que isso, de certa forma, a internet está possibilitando um campo de estudo muito grande nesse momento, né? Tem muita gente se atualizando, fazendo curso, oferecendo informações, e eu espero que tudo isso contribua para que a gente realmente construa uma transformação social necessária. E como esse momento atinge a meu olhar crítico no campo da arte, né? É, é um momento para mim que a arte, ela sempre está, né? Mas isso vem muito à tona, completamente vinculado ao nosso contexto social, nosso contexto ambiental. Então, para mim, nesse momento, eu não consigo desassociar o fazer artístico dessas questões de saúde pública, de pensamento coletivo, de entendimento de uma reflexão sobre onde a gente está, quem a gente é, para onde a gente vai, né? Acredito que a arte ela tem esse papel de refletir, de repensar, de apresentar possibilidades, de inspirar, de sensibilizar, de tocar em pontos que às vezes a nossa razão desconhece, mas que são verdades interiores, que são que estão no campo das sensações, das intuições, dos desejos, dos sonhos, das belezas, dos ideais, né? Então, eu acredito que a arte tem um papel importantíssimo nessa transformação. E nesse momento eu tive que fazer um respiro também, inicialmente, uma certa pausa, porque eu não podia mais simplesmente continuar consumindo e fazendo o que eu vinha consumindo e fazendo artisticamente antes desse período. Então, num momento inicial, eu tive uma pausa mesmo, um respiro de parar minhas criações, parar meu trabalho artístico, pedagógico, e agora estou retomando com um novo olhar,
né? Tentando renovar esse olhar ou talvez atualizar a partir de coisas muito antigas, na verdade. Tentando buscar uma questão mais essencial. E das coisas assim que eu tenho visto, eu tenho me alimentado muito da música, da música popular brasileira, da cultura brasileira, para ter forças que realmente nós somos um país com uma cultura, com um povo maravilhoso, riquíssimo, abundante, diverso. E quanto mais a gente preservar a nossa diversidade, quanto mais a gente preservar as culturas locais, quanto mais cada pequena comunidade tiver o tempo e espaço para se expressar livremente, resgatar suas tradições artísticas e culturais, mais rico a gente vai ser. E, e saber que apesar de todas as mazelas e da desesperança que causa o próprio comportamento coletivo mesmo, né, que, por exemplo, faz uma aglomeração desnecessária, né, que parece não dar valor à própria vida ou à vida do próximo, que apesar de tudo isso, acho que isso está numa superfície, mas se a gente se aprofundar, a gente vai ver que a gente é um povo muito belo, muito corajoso, muito rico, com uma arte fantástica. Então eu me apego muito nisso, tenho ouvido muita música para lembrar dessa beleza e tocar em frente, rumo a um novo momento. E que nossos filhos possam viver novos desafios, né? Que a gente possa superar esse desafio para que eles tenham a oportunidade de viver algo além, né? Um desafio além desse, com que a gente possa superar certas questões para que eles recebam um mundo melhor. Né? É isso. Obrigada e nos cuidemos.